Quando procuramos vídeos sobre dicas de programação e como conseguir nossa primeira vaga, quase sempre o que a gente ouve é: seja bom de lógica, tenha um bom portfólio, contribua com projetos open source e etc. Estas dicas são sim muito importantes, mas hoje eu quero trazer para vocês 3 dicas um pouco diferentes e que aprendi ali no meu dia a dia até conseguir alcançar minha primeira vaga como programador. Se tu não quer perder essas sacadas, então fica aqui comigo até o final do vídeo. E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Art, sou desenvolvedor há alguns anos e aqui a gente troca uma ideia sobre assuntos em geral relacionados à nossa área, enquanto eu vou jogando aquele bom e velho videogame. Hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas valiosas e não muito comuns que me ajudaram muito a conseguir minha primeira vaga de programador. Estas dicas são muito mais focadas em atitudes e escolhas que você precisa tomar. Então aqui a gente não vai abordar muito assuntos de estudos ou algo do tipo, mas se você fizer isso, com certeza vai te deixar muito mais próximo da sua vaga. Então, sem mais enrolação, bora dar start nesse bate-papo. Dica número 1. Pare de seguir hypes. Escolha um stack e siga ela com disciplina. Essa dica foi um aprendizado fundamental para mim e não tinha ninguém para me dizer isso. Então eu simplesmente aprendi na prática porque vi acontecer. E foi só depois que eu entendi isso e comecei a colocar em prática que senti que estava realmente progredindo em direção a algum lugar. Então vocês vão ter que colocar na mente de vocês: se vocês ficarem trocando de tecnologia a cada momento, a cada hype, vocês só vão atrasar o seu progresso e nunca vão chegar num nível legal de conhecimento para finalmente conseguir sua vaga no mercado. Ainda mais nesse momento que está cada vez mais competitivo. Além de eu mesmo, eu vi muitos casos de perto, onde aquele carinha que ficava trocando de tecnologias toda hora, porque viu alguma influência dizendo que era a tecnologia do momento, demorava muito mais a conseguir uma vaga. Enquanto aquele que estava ali focado na sua stack evoluía bem mais rápido, pois adquiria um conhecimento sólido naquela stack que ele estava determinado a trabalhar e assim tinham mais chances de conseguir uma vaga. Não adianta você estar estudando aqui Java, daí alguém diz que Go é a tecnologia do momento e é mais performática e tal, então você decide estudar Go, simplesmente porque estão dizendo que para você será melhor estudar isso. Daí depois outra pessoa fala que outra tecnologia é melhor e lá vai você novamente trocando de tecnologias. Se você parar para pensar, tudo que você está fazendo com isso é resetando constantemente o seu progresso, sempre voltando ao início. Então, por exemplo, se você curte jogar assim como eu tenho uma pergunta. Você gostava quando estava jogando algo e de repente seu PC ou console desligava e tu perdia todo o seu progresso? Não, né? Então perceba que é isso que você está fazendo com o progresso da sua carreira, quando você fica nesse loop infinito de troca de tecnologias a todo momento. Então meu conselho é: escolha em que área você quer trabalhar. Você quer ser desenvolvedor de jogos? Quer ser desenvolvedor web? Escolhendo a área, você parte para escolher sua linguagem. Faça uma pesquisa de quais linguagens são usadas naquela área e quais delas têm mais vagas disponíveis no momento, porque também não adianta no início da sua carreira ficar escolhendo linguagens que são muito nichadas e que têm poucas vagas. Foque nessa linguagem e depois comece a conhecer mais a stack em volta daquela linguagem, ou seja, todas as tecnologias que caminham juntas àquela linguagem. E a partir daí foque de verdade, sem desviar seu caminho. E daí só depois, já com alguma experiência, você tenta expandir seus horizontes da forma que você quiser, conhecendo outras linguagens e tudo mais. Se tu seguir essa dica e se esforçar, você vai colocar um cronômetro na sua vida. E é só questão de tempo até você conseguir sua vaga. Isso é inevitável. Dica número 2. Não se limite ao que a faculdade promete te proporcionar. Estude mais por fora e comece a aplicar cedo para vagas. Tem muitas pessoas que entram na faculdade e acham que só basta seguir com a graduação que já vai sair dali com um emprego garantido e sabendo tudo sobre programação. E pior ainda, esperam acabar a faculdade para aí sim ter alguma atitude para aplicar para vagas. Esse é o pior erro que você pode cometer. Não fique esperando o progresso da faculdade para aí sim você querer progredir com a sua carreira. O ideal mesmo, na verdade, seria você começar a estudar programação antes mesmo de iniciar a faculdade, porque isso vai te dar uma base muito grande e vai te livrar de muito perrengue. Então a dica aqui é: pegue um conhecimento legal e quando já estiver conseguindo criar algumas coisas sozinho, comece a aplicar para vagas. Daí eu sei que alguns vão dizer: tá, mas eu vou aplicar sem ter experiência. A nossa área nos dá a vantagem de termos o direito de criar a nossa própria experiência. Então crie alguns projetos, nem que seja algo para você mesmo, que vai resolver algum problema próprio. Isso já vai ajudar pelo menos a mostrar para os recrutadores que você está se esforçando, tentando aprender, e não está como aquelas pessoas que eu falei agora há pouco,
apenas esperando o conhecimento e a oportunidade cair do céu. E tem aquela outra coisa, né? O que você tem a perder? Se você não passar, ao menos já vai ter alguma experiência do que pedem nas entrevistas e vai buscar correr atrás disso. Lembrando sempre de perceber seus erros e tentando corrigir eles. É assim que funciona. Eu lembro que lá no início eu sempre ficava com receio e pensava, eu não tô pronto. Mas a verdade é que a gente nunca vai estar 100% pronto. Então vamos ao menos tentar, né? Eu mesmo me arrependo bastante de ter ficado um tempo nesse loop de medo e de não tentar. E é por isso que trago isso aqui pra vocês. Não cometer esse erro que eu cometi, beleza? Dica 3: tenha humildade e paciência. Saiba aceitar começar de baixo e progrida aos poucos até chegar no seu objetivo. Para mim, essa é a dica mais importante deste vídeo, e quase não vejo as pessoas falarem sobre isso. Eu acho até estranho, porque foi graças a isso que eu consegui começar bem na minha primeira vaga como programador. Eu vejo muita gente dizer que não consegue vaga de jeito nenhum, que está frustrado, e eu entendo completamente, pois já passei por isso. Mas eu aprendi que às vezes a gente só precisa dar um passo para trás. Eu vejo que as pessoas acham que para entrar na área de desenvolvimento, você necessariamente precisa começar como programador, já ganhando seus R$ 3.000 no mínimo, mesmo sem experiência nenhuma. Ou seja, as pessoas estão totalmente iludidas pelos vendedores de curso do YouTube que disseram que ia ser fácil, mas a verdade é que não é. Vai ser um pouco mais difícil. E você vai precisar ter humildade para entender que terá que começar de baixo. E o que eu quero dizer com começar de baixo? É começar aprendendo primeiro. Se você está tentando e não consegue sua vaga, então tenta uma vaga mais simples, mas que esteja ali próxima da programação, que vai te dar algum tipo de conhecimento e experiência primeiro. Não é o momento de você ficar pensando só no dinheiro. Neste momento de início de carreira, a experiência e o conhecimento são muito mais valiosos pensando a longo prazo. E uma das melhores vagas e mais comuns para esse tipo de caso que eu estou falando é a de suporte técnico. E sim, eu sei, é um cargo bem complicadinho, bem estressante e desgastante. Mas isso tudo vai te deixar com a casca grossa para enfrentar a sua área de desenvolvimento quando você conseguir sua vaga. Muitas pessoas, e são muitas mesmo, começam a carreira de TI pela área do suporte técnico. E depois ali de 1 ano ou 2, são promovidos e conseguem subir para seu cargo de desenvolvedor. Inclusive, eu fui um desses casos. Depois vou contar esta história mais detalhadamente em outro vídeo para vocês. Mas em resumo, eu consegui passar em uma vaga de suporte. No início eu fiquei meio decepcionado por não ser uma vaga como dev e tal, mas eu refleti e entendi que precisava dar um passo de cada vez. E hoje eu entendo que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado naquele momento. O trabalho de suporte a me fazia ter um pouco de contato com as tecnologias da stack da empresa, além de consultas de API, consultas de bancos de dados e tal. E aos poucos eu fui estudando, fui tentando ficar mais próximo do time de desenvolvimento, comecei a poder ver os repositórios da empresa, até que um dia eu subi meu primeiro código. Pouco tempo depois veio a promoção e finalmente consegui minha primeira vaga como programador. E o melhor de tudo isso é que eu já entrei no cargo com a casca resistente. Eu já entendia muito bem como a empresa funcionava, entendia bem a stack da empresa, já tinha uma ligação com os colegas de equipe, já sabia como era a pressão do dia a dia, como funcionavam os clientes. Então tudo isso ajudou a etapa de transição ser bem mais suave. Foi até bem natural e tranquila para mim. Então percebe? É um passo de cada vez. Não fique se comparando achando que só porque alguém conseguiu em 6 meses você também vai. Cada um tem sua própria realidade. Apenas foque naquele pequeno progresso diário. E aí com certeza você vai chegar lá. Beleza, pessoal? Então estas eram as 3 dicas que eu tinha para vocês hoje. E por hoje vou dando pausa aqui no nosso bate-papo. Se você tem mais alguma dica valiosa, deixa aí nos comentários para ajudar a galera e também para aprender mais com a experiência de vocês. Se tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar para ajudar no alcance do canal, beleza? Então é isso, nos vemos em breve e falou!